As caixinhas são ótimas opções para a gente se organizar. Dá para guardar materiais de trabalho, objetos pessoais. E a caixinha que a gente vai ensinar agora, ela é tão linda que pode ser até objeto de decoração. Olha só, a artesã Silmara Filipino está de volta aqui no nosso programa para prestar até essa homenagem linda à Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos apresentar, então, esse mosaico diferente, né? Diferente. Com produtos e materiais que a gente tem em casa. Exatamente. Isso que é legal. E essa técnica, Rogério, eu já trouxe ela aqui algumas vezes, porém eu não fiz uma imagem como eu trouxe agora. É verdade, né? Eu trouxe ela em algumas peças diferentes, né? Mas aqui eu vou mostrar um desenho que você pode pegar da internet, pode tirar. E é um desenho que você tira o risco e você vai colocar, vai transferir para a peça que você quiser. Certo. Aqui, no caso, eu coloquei numa caixa, tá? Olha lá. Ó, essa dá pra caixa, ver a caixa redonda, bonita, hein? Isso, é uma caixa. Essa aqui tá inacabada ainda, mas a pessoa pode ver uma pintura normal, tá vendo? Certo. E eu usei aqui um carbono e eu transferi o desenho. Olha lá. Passo a passo normal, muita gente já conhece. Já conhece, certo. Esse passo a passo eu já trouxe ele adiantado. O que o pessoal mais pergunta é qual que é a matéria-prima. Sim. Sim? Então, olha lá, ó. Vidro. Hoje você trouxe lá também Trouxe a vidro embalagem. de shampoo. Isso aí olha. é shampoo, ó, um pote de shampoo. Isso, esse é uma embalagem de shampoo. Esse aqui aí, a gente ó lá. tem um desengordurante, desinfetante, né? Que todo mundo a gente usa tem em casa. bastante. Que E aqui, mais? Rogério, eu já trouxe elas, algumas picadas, algumas cores que eu usei no desenho da caixa. Olha que Tá? interessante. Você pode ver que no desenho tem uma parte que é meio dourada, tem a parte azul, tudo branca. só com embalagem. Tudo com embalagem. Tá tudo vendo com embalagem. só que interessante? Então aqui eu só vou explicar pro pessoal como que eles fazem. Ó, eles vão tirar a tampa, eles vão higienizar, né? Lava. Normalmente shampoo é mais fácil. Eles vão pegar a embalagem. Aí você pode dar um picote aqui, ó. Não é difícil de cortar. Você pode... Eu normalmente, Rogério, eu guardo elas todas cortadas, tá? Porque facilita bastante o volume, né? Normalmente o pessoal não guarda porque faz volume. Se você tira o fundo, ó, a pergunta normalmente é como corta? Com tesoura normal, ó. Tá vendo? É fácil de cortar, É né? fácil, ó. Não precisa ter nenhuma uma tesoura específica, não? O que eu acho assim, a tesoura que você deixar pra isso é só isso, porque depois não corta mais nada. Ela perde o corte totalmente, tá? Verdade. Você vai deixar só pra cortar plástico. Aí aqui, ó, Rogério, tá vendo que tem duas cores? Eles são... Normalmente as embalagens, ela tem uma cor por dentro, ó, e outra por fora. Ah, não sabia disso, Tem várias embalagens que são assim, diferentes. Não sei se é pelo produto. Aí aqui, ó, eu vou cortar tiras. Olha lá. Tá vendo? Tiras. Aí eu vou Certo. tirar sempre, Rogério, de um jeito que os pedacinhos eles fiquem mais reto possível. Ó, Certo. corto aqui, vou cortar ficar mais rapidinho pra ver. uniforme, né? Isso, Mais ó, ou menos. uniforme, tá vendo? Aí eu venho no sentido contrário e vou cortar aqui, ó. Assim eu já vou ter os pedacinhos, ó. Olha aí, gente, tá vendo que fácil? Como é fácil, Rogério? E Primeiro aqui, você vai cortando tudo. isso, eu fiz o desenho, né? Como tá aqui no risco já. Deixa eu entender o teu processo criativo. Primeiro você vê a embalagem e pensa no que você vai desenhar, ou o contrário? Mais ou menos. Mas assim, no caso eu escolho um desenho. E aí eu vou atrás das cores. Tá? Nesse caso, eu tenho o manto de Nossa Senhora, que é azul. Eu tenho todo esse detalhe do arabesco que eu fiz azul. E uma moldura azul. Então eu vou sempre nas cores. E aí eu vou... Primeiro eu separo as cores. E aí eu pego o desenho. Porque assim, se eu começo a fazer com uma cor e eu não tenho ela o suficiente para terminar, então. E aí você fica meio complicado, porque não tem como você ir lá e comprar outra, às vezes você não sabe qual embalagem é. Aqui eu sei que é um shampoo, mas às vezes você pega algumas embalagens cortadas ou um vidro que você não sabe o produto que é, então não tem como você comprar de novo. Por isso que é legal, de repente, ir juntando em potes as cores. Sim, separado. Aí quando tiver a quantidade suficiente, aí você Apesar desenvolve que assim, é aquela bem peça. pouco, Rogério, o que vai. É? O pessoal pergunta, é bem pouco a quantidade que vai para fazer. Então você viu que aqui eu cortei uma tira. Então aqui eu vou cortar um pedacinho do azul porque fica mais fácil o pessoal visualizar. Então aqui, ó, eu vou cortar do mesmo jeito que eu cortei o outro. Porque tem que ser o mesmo produto, né? É o mesmo produto, de preferência o mesmo produto, porque fica o mesmo tom, né? Ó, eu vou cortar Mas aqui o em bom cima. é que de uma embalagem você reaproveita inteira. Sim, Praticamente, inteira. tirando esse fundo aí, né? Tiro o fundo e a tampa. O resto todinho vai ser aproveitado. Tá vendo só? Então é bastante embalagem. Um vidro você consegue fazer bastante coisa. Eu vou cortar o azul aqui, E Rogério. ninguém diz, né, Silmara? Não.
bastante pessoa acha que normalmente eles pensam que é ladrilho. Então... tem gente que pensa que é. Aí, Rogério, eu uso cola normal, branca, tá? Eu vou fazer a moldura aqui, ó, só para o pessoal visualizar melhor. Porque no azul, no branco, aqui fica mais fácil. Mas o desenho é a mesma coisa, Rogério. Você vai utilizar um palito, ó. A gente molha na cola, tá vendo? Molhou na cola o palito. Aí você deixa as pecinhas e vai colando uma a uma, ó, do lado da outra. O processo em todo o desenho é igual, tá? Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma borda na caixa de azul, porque tudo que não tiver o colorido, Rogério, ele vai ser preenchido com branco, tá? Então aqui, ó, eu vou preencher de azul, todinho em volta. Você fez uma moldura aí, né? Isso, eu vou fazer uma moldura. Duas fileiras. Isso, fiz 2 fileiras. Vou pegar a caixa que tá pronta, dependendo... Essa daqui já tá... Olha lá, a gente tá mostrando a pronta. Ah, você tá mostrando a pronta lá? Já mostramos. Ó, aqui ela tem uma fileira, acho que lá tem 2, não tem? Tem 2, essa daqui tem uma, tá vendo? Pode fazer, ó. Ó, tem uma muito fileira. lindo, hein? E aqui, se você observar, Rogério, normalmente eu não faço as peças idênticas. Aqui eu usei um branco que ele é mesclado. Que na verdade é aquilo que eu falei. A peça, ela tinha... o plástico, ele tinha 2 cores. Então, conforme eu fui usando... E é interessante que deu um efeito bonito. Sim, você pode ver que aqui ele tem um branco e tem parece que um verde. Mas esse verde, na verdade, ele é a parte de dentro da embalagem. Esse branco é desse tipo de produto desengordurante? Não, tem embalagens de shampoo, que ela é branca por fora e por dentro ela é de outra cor. E aí tem embalagens assim que elas são brancas por dentro e por fora igualzinha. Então, tanto faz. Perfeito. Aí, quando você vai no mercado, você escolhe pela embalagem. Não pode fazer isso, né, Rogério? Mas dá vontade, às vezes. Ó, esse daqui, Rogério, ele tem uma escrita, tá vendo? Normalmente, algumas embalagens, ela vem escrito. Isso. Então, quando tem escrito assim, a gente usa a parte de dentro, ó. Que dela é lisinha. Tá bom? Então, por isso que, às vezes, a gente usa o lado de dentro mesmo, porque a de fora, ela é desenhada, né? Pra você, vamos pra imagem agora? Isso. Ó, aqui no caso, você vai fazer toda a peça. Não tem erro. A única coisa, tem que deixar o espaço entre elas. Você tem que colocar cola, depositando cola. Não pode passar a cola, você vai depositar. Mas vamos falar nos detalhes ali da imagem. Da imagem. De Nossa Senhora. Eu preciso fazer recortes, diminuir... O que você vai ter que fazer aqui, Rogério, por exemplo, esse daqui, ó, que ele tá mais pro lado do dourado, né? Por exemplo, na coroa... eu tenho ela bem fininho, tá vendo? Dentro. O que eu vou fazer? Eu vou cortar em filetinhos assim. Aí com a ponta do próprio palito... Pra deixar cortar não, durante a execução? gente tem que cortar só quando você vai fazer o desenho. Quando faz o desenho. Isso, quando vai fazer o desenho. Por quê? Eu deixo assim, Rogério, em pedaços. Você deixa as partes. Eu deixo em partes. E aí, quando eu vou fazer o desenho, porque cada desenho, ele vai precisar de um tamanho de peça. Sim, tá? sim. A moldura é um tamanho, o desenho aqui dentro é outro. Se você ver, tem algumas peças que o desenho é todo quadradinho, porque é mais aberto. Então, cada desenho vai pedir um tipo de corte. Tipo, né? Verdade. Isso. Então, você deixa em tiras, que você não perde material. E aí, você corta do tamanho que você vai usar. Olha como fica dentro do desenho... É um trabalho de paciência, hein? Sim. Quanto tempo você levou para fazer toda essa tampa? Essa tampa foi algumas horas, na verdade, porque eu tenho um pouco de habilidade. Você já faz, já... Mas as pessoas devem levar na faixa de 2, 3 dias, se você for fazendo com calma. É um trabalho para fazer com calma, né? Olha lá, ó. Eu acabo levando um pouco mais rápido, porque eu tenho um pouco... mentalizando nossa fé, né? Nossa e paciência. vai fazendo. Exercendo. Aqui, Rogério, não tem erro, tá vendo? Conforme você vai preenchendo de acordo, você tem que respeitar sempre o desenho, porque diferente de uma peça que é toda colorida, por exemplo, aqui se você não respeitar a margem do desenho, você não dá forma depois. Aí você pega e ele desfoca. Verdade. Então aqui, conforme você tem o desenho, ó, ele já, se você olhar, você consegue visualizar os detalhes, ó, aonde tem... Por quê? Porque eu cobri todinho um risco e eu fiz dentro do risco. Então aqui ela tá semi-pronta, aqui tá tudo colado. Depois que a gente cola toda a peça, a gente deixa secar pelo menos 24 horas. Porque, como eu falei, a gente deposita a cola, a gente não passa a cola. Então, ela tem um excesso de cola embaixo do plástico. Então, você precisa de um tempo para secar. Depois que a gente faz isso, vou tirar essa daqui só para visualizar melhor. Depois que você faz isso aqui, você tem a peça seca já. Certo. Aí, a gente vem com rejunte
de construção civil normal, rejunte de piso, ó, tá vendo? Branco. Aqui ele tá um pouquinho mole, coloquei um pouquinho mais de água. Você pode deixar ele numa textura... Quer ver? Mostra ali pra uma aquela pasta, câmera, ó. Olha lá. Tá vendo? É uma pastinha. Aí você vem, vai depositar em cima da peça. Eu não uso luva, tá? Mas se quiser usar luva, fica mais fácil. Tendo alergia, a pessoa pode usar luva, ó, ela vai espalhar. As pessoas perguntam se pode passar com espátula. Eu não aconselho porque o plástico ele é muito fino. Se você passa com uma espátula e tem algum plástico para cima, ele solta com a força que você puxa. Então é melhor você passar assim. Aí você termina de passar e aí é só tirar o excesso. Só uma vez. Tá. Ó, passa, tirou o excesso. Isso. Aí você vem com um pano úmido e vai limpar. Você passa em toda a peça. Eu vou passar num pedaço para você ver a diferença. Ó. Aí deixa secar. Deixa secar. Depois desse passo, você pode passar um verniz por cima e tá finalizado. Aí no Porque embaixo... quando a gente tira o excesso, você tira com um paninho úmido... Eu tiro com um paninho, ó. Esse rejunte, ele só vai ficar nos vãos, né? Sim, no intervalo que foi deixado. O restante, o plástico... Não altera a cor, não. Não altera a cor. E na hora que você limpa, o desenho, ele fica mais detalhado, porque o branco, ele ajuda... Realça, Se você ver a peça original, a peça que tá pronta, você vai ver que ela tá bem mais definida. Um realce, né? Fica um realce, olha lá, ó. Olha que lindo!